Oiê, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu espero que esteja tudo bem com você. E eu tô aqui pra partilhar o meu parto e pós-parto. Uma experiência que foi, assim, extremamente traumática e que eu confesso que ainda não superei. Mas antes disso, eu quero saber se você já assistiu meus outros vídeos, os vídeos que eu falava da minha gravidez do primeiro, segundo, terceiro trimestre. E se você já é inscrito, se você pode me dar aquela moral curtindo o vídeo aí. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, eu gravei vários antes. E na verdade, assim, os sentimentos e tudo, tava tudo tão confuso que ficou um vídeo muito longo e sem partilhar de fato os acontecimentos, que é o que eu quero partilhar aqui. Primeiramente eu quero dizer, assim, a diferença absurda e surreal que tem entre a rede privada hospitalar e a rede pública. Por quê? O primeiro tópico aqui desse vídeo é eu falar das experiências que eu tive tanto na rede privada como na rede pública. Ai, meu Deus. A Lili tá chorando, peraí. Tive de pegar a Lili porque ela queria mais pepeto. Fofa. Então, voltando. Primeira coisa, se você tiver condições de se organizar, faça um plano de saúde pra você, porque essa experiência que eu vivi no hospital público, ela foi extremamente traumática. Tanto é que eu pretendo não ter mais filhos. O cônjuge queria mais um, mas eu pretendo não ter, porque não é porque sou eu, mas nenhuma mulher merece passar pelo que eu passei. E olha assim que comigo foi teoricamente light, assim, porque eu vi o tratamento com as outras mulheres que estavam lá e eu queria justamente assim voar na cara de cada um daqueles médicos, enfermeiras, pessoal do banco de leite, pessoal do administrativo, pessoal da cozinha. Eu queria dar na cara deles, porque é surreal o tratamento, assim, de desumano. Isso foi o que eu presenciei. Olha que eu passava pouco tempo no quarto, porque eu ficava mais tempo com a Lili no berçário. Bom, vou chegar lá. Então, eu comecei a ter contrações no dia 6 de madrugada. No dia 7 eu fui pro hospital e tinha 1 centímetro de dilatação. A médica me voltou pra casa. Fiquei em casa com muito incômodo, bem desconfortável, com dores. Enfim, e aí eu comecei a sentir contrações. No dia 7 de madrugada, no dia 8 eu voltei pro hospital. E foi feito o exame de toque, eu tava com 3 centímetros de dilatação. Desculpa. E a pergunta que me foi feita foi o seguinte: olha, você quer voltar pra casa ou você quer ficar andando no hospital pra poder dilatar mais e eu te internar? Desculpa. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu fiquei andando no hospital. Me passou medicação pra dor. Voltei umas 3 horas depois pra fazer o exame de toque novamente. E é assim, ó. Senta aí, deita com a cabeça pra cá, que eu vou fazer o toque. Aí não pergunta se você quer ajuda, se você precisa de ajuda pra subir na maca, que é alta, se você precisa de ajuda pra deitar, pra levantar, não. Então você imagina, eu do meu tamanho, com a barriga gigante, tendo de fazer todas essas peripécias, digamos assim. Horrível. O cônjuge não podia entrar. E eu falei, cara, que diferença do hospital particular, que diferença, surreal diferença, tá? Tava com 4 centímetros, fui internada. Só que a partir do momento que eu fui pra sala de tal de pré-parto, eu parei de ter as contrações e parei de ter a dilatação. Só que resolveram me manter lá, porque poderiam programar uma cesárea pro outro dia, de manhã. E foi isso que aconteceu. Só que assim, tava calor, tinha meio mundo de servidor, de técnico e de enfermeiro. Não me deram a assistência que eu precisava. Então meu soro acabava, eu que tinha que falar, olha, meu soro acabou, e eu precisava ficar no soro contínuo. Meu soro acabou. Aí eu ia lá, com a má vontade, com a cara ruim, trocava meu soro. Aí perguntava, você tá sentindo alguma coisa? Eu falava, não. De madrugada, quando eu levantei pra ir ao banheiro, eu percebi que meu soro tinha acabado. Tava todo mundo dormindo. Todas as técnicas e enfermeiras estavam dormindo. E eu fui usar o banheiro. Cara, o banheiro é um caso à parte, né? O banheiro, acho que nunca vi uma água sanitária na vida. Nunca. Então, mofo, assim, aqueles lodos, assim, embaixo, aquele lodão. Sabão, eu também acho que nunca viu sabão na vida também. Um cheiro de pano sujo, sabe? Aquele pano sujo que fica na pia não sei quanto tempo e aí você esquece de lavar. Então, é tipo isso. O vaso não tinha tampa, então
a gente sentava na própria cerâmica, assim, sabe, do vaso. E você imagine o desespero pra eu levantar, porque eu não tinha nenhuma barra de apoio. Como é que eu levantava? Porque ele é baixo, o vaso. E eu sou alta e grande. Então você imagina como é que ficou. Tá, às vezes eu ficava segurando o xixi pra não ter que usar o banheiro. Uma coisa que é errada, né? Que eu não poderia fazer. Mas eu fiz porque eu tinha nojo de entrar no banheiro. Eu falei, gente, que nojo. Aí eu fiquei pensando no banheiro do hospital particular, quando eu tive Gudão. O banheiro todo na pedra, todo no mármore, com barras pra você segurar, se segurar em todos os lugares, com um vaso que era limpo 2 vezes por dia. Eles tacavam água sanitária, nem sei se era água sanitária, eu acho que era até cloro, com uma pia linda que você poderia colocar várias coisas, uma bancada com um espelho enorme, com um chuveiro gigante, com aquele outro chuveirinho pra você. Aí eu olhava assim, eu falei, cara, eu preciso tomar um banho aqui no hospital público, né? Eu tava muito suada, tava com muito calor, angustiada. Aí eu falei, não, vou tomar um banho. Aí quando eu fui tomar banho, no calor só tinha água quente, não tinha água fria. Você tinha que abrir a água quente pra depois abrir a água fria, porque a água fria só funcionava se a água quente funcionasse. E aí, mesmo você abrindo toda a água fria, não ficava fria, ficava quente. Então você imagina, no calor, com água quente. Bom, eu saía pregando do mesmo jeito. Outra coisa interessante é o seguinte, que você não pode entrar com celular. Você, paciente, não pode entrar com celular. Mas toda a equipe de enfermagem e a equipe, inclusive, de limpeza, pode entrar com celular. E aí eles alegam o seguinte, que o paciente não pode entrar com celular porque tem risco de contaminação muito alto. E aí eu fiquei pensando, bom, se eu passasse um álcool 70 aqui por fora e tal do telefone, será que eu não poderia higienizar? E por que que o meu não pode e o deles pode? E aí? Fiquei assim um pouco reflexiva. O que deu um desespero, porque a minha rede de apoio aqui fora não sabia nada do que estava acontecendo. Não sabia se eu tinha ganhado, não sabia se eu tinha morrido, não sabia nada. E a gente não podia sair, eu não podia sair, e o cônjuge, toda vez que fosse sair, tinha que avisar a guardinha que ficava lá pra meio que pedir autorização pra poder sair. Enfim, tá. No outro dia cedo, o médico virou pra mim e falou assim, olha, a gente vai ter que fazer uma cesárea, porque você tem uma cesárea prévia e você não evoluiu no parto. Então, vamos fazer uma cesárea. Eu até fiquei, assim, mais aliviada, porque o médico que fez o meu pré-natal era o médico que, coincidentemente, estava no plantão e ia fazer o meu parto. E aí ele falou assim, tá, então você pode ir pro centro cirúrgico que eu vou depois. E eu fui, a pé, o cônjuge não podia ir comigo. Eu fui. E eu me senti indo pro matadouro, assim, eu me senti indo pra um lugar horrível. Eu abraçava a minha barriga e falava assim, minha filha, se você pudesse, você ficaria aí mais tempo. E fui. Aí a técnica só me deixou lá dentro. Eu fiquei sozinha na sala, o cônjuge não podia entrar naquela hora. Eu fiquei sozinha na sala e eu comecei a chorar. Eu só sentia as lágrimas. Aí a enfermeira não se apresentou, nem as outras técnicas também não se apresentaram. A anestesista veio falar comigo. Falou assim, olha, eu sou anestesista, você tem alergia a algum medicamento? Eu falei, Plasil. Aí ela falou assim, não é mal-estar, é alergia. Eu falei, Plasil. Aí ela, olha, eu vou colocar essa agulha aqui e você não se mexa, você vai começar a sentir o seu corpo ficar dormente, assim, das pernas pra baixo. Aí eu falei, ok. Quando, de repente, entra na sala uma colega de trabalho da Secretaria de Educação, que também é enfermeira. E quando eu a vi, eu comecei a chorar mais ainda, porque foi um rosto conhecido dentro daqueles desconhecidos, porque eles fazem a menor questão que você se sinta confortável, entende? Quer dizer, você entra lá e eles só estão preocupados em fazer o trabalho e pronto, assim, não procuram te acalmar, não procuram te deixar mais tranquila. É tipo, o médico falando, eu tenho que esperar a pediatra. Sério mesmo que eu tenho que esperar a pediatra? Eu tenho mais coisa pra fazer do que ficar esperando a pediatra. Todo parto tem que ter uma pediatra, né, presente. E a outra médica tava no celular, as técnicas também, tipo, só esperando lá o bebê nascer pra começar a fazer os procedimentos. E eu sozinha. Eu comecei a sentir o meu corpo do lado esquerdo ficar dormente, me deu um desespero muito grande, e aí que eu chorava mesmo. E aí me deitaram. Aí na hora que me deitaram, colocaram aquele pano horroroso, assim, na frente. Sério, cônjuge? Gente, eu não acredito nisso, não. Enfim. Pausa. Quando colocaram aquele pano horroroso, assim, aí que me deu um desespero. Aí na hora que cortaram, o cônjuge entrou. Aí ele entrou e sentou do meu lado e eu só chorava. Porque eles amarram você, né?
amarra uma mão e a outra mão fica solta. Eu falei assim, olha, meu nariz tá coçando. Aí a anestesista mexendo no celular falou assim, não, pode coçar. E eu ia coçar. E aí os médicos conversando, né? Um falando assim, eu tô doido pra aposentar. Vou ver se eu dou entrada na minha aposentadoria, porque eu não aguento mais isso, blá, 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 blá. Aí a Annalise nasceu. A hora que a Annalise nasceu, ela chorou, eu fiquei com o coração mais aliviado. Mas sabe quando você sente que tem alguma coisa assim dentro de você que fala, cara, tem alguma coisa estranha? Eu senti isso, mas resolvi ignorar. E falei pro cônjuge, ó, falei, gruda nela. Ele, não, vou ficar aqui com você. Eu falei, não, gruda nela. E ele foi ficar com ela. E eles demoraram pra me costurar de novo, porque eu tenho um mioma grande. Um mioma de mais ou menos uns 12 centímetros, assim. E conforme a gravidez foi evoluindo, ele foi crescendo. E aí o médico falou, nossa, olha o tamanho disso, tira foto. Aí pararam de fazer o que tava fazendo pra poder tirar foto do meu mioma, que realmente era muito grande e era uma coisa assim, interessante, digamos assim, né? E aí eu falei, não tem como tirar? Aí o médico falou assim, a gente pode tirar. Aí a outra pegou e falou assim, não, tá doido? Tá muito vascularizado. Não pode tirar. Ela pode ter uma hemorragia. Aí ele, então tá bom. Aí depois, eu perguntei, não tem como tirar o útero e tudo, assim, de uma vez? Aí a médica falou assim, não, uma cirurgia muito grande, a sua cesárea foi um pouco diferente, não quis falar complicado, então é melhor não, é melhor depois você vir e tratar disso. Eu falei, então tá bom. E demoraram, porque eles tiveram que cauterizar mini miomas que estavam sangrando, então poderia ter uma hemorragia interna. É bem legal de se saber quando você tá lá, né, aberta e vulnerável e sem ver a sua bebê, porque eu vi, acho que durante uns 10 segundos, eu fui e cheirei ela assim, e depois tiraram pra fazer os procedimentos. E aí eu pensei o seguinte, não, na sala de recuperação eu vou ficar com ela, vou ter a hora dourada, que eles chamam, que é o contato pele a pele, a amamentação, é o aconchego, é tudo. E nada disso aconteceu, nada disso aconteceu. Eu fui pra sala de recuperação, a sala de recuperação, se aqui fora tava 30 graus, lá devia estar 60, insuportável, insuportável, eu tava sozinha na sala. E aí a enfermeira que foi bem gentil, pegou um ventilador depois, sei lá, de uma meia hora e colocou lá. Então vinha aquele bafo quente. Pelo menos era melhor do que ficar só com bafo, né? Sim, aquele vaporzão. Tá. Quando eu tava lá, o cônjuge entrou e eu falei, cadê a Lili? Eu falei, eu quero minha filha. E comecei a chorar. E ele falou assim, não, tô fazendo os exames porque ela tem uma fratura em cada perna. Eu falei, o quê? E aí quando eu comecei a chorar, eu falei, como assim? E o cônjuge com o olho cheio d'água. E foi, assim, um momento muito difícil pra mim, porque eu falei, cara, eu já tô aqui vulnerável, eu tava sentindo muita dor, muita dor. Aí coloca uma fralda em você, você fica pelado, e coloca uma fralda em você por causa do sangramento que fica, né? Eu sozinha numa sala com um estranho, que tava de fone, mexendo no computador. E assim, a cada, sei lá, 15 minutos perguntava se eu tava sentindo as minhas pernas, eu falava que não, eu botava o fone de novo e continuava a fazer o que tava fazendo. Sem a minha filha, sem o cônjuge de perto, tá. Aí me levaram pro quarto. O quarto é grande, são 4 macas, aquelas camas que são macas, 4 cadeiras para os acompanhantes e 4 beicinhos para colocar o bebê, para ficar junto com você. Somou aí quantas pessoas tem no quarto? Pessoas que você nunca viu, pessoas que você nem sabe quem são, que você não faz a menor ideia, e você tem que compartilhar o quarto com essas pessoas, quer dizer, as pessoas te veem num lençol, veem você sangrando, vocês dividem o mesmo banheiro, o banheiro de novo, só o lodo, o mofo. Pelo menos o vaso tinha aquela cadeira que você podia sentar. Eu não sei qual é o nome daquela cadeira, aquele assento especial, assim, pra quem vai tomar banho e não pode ficar em pé. Tipo, uma cadeira que tem um assentozinho, assim, de vaso. E ficava mais alto. Então era melhor pra mim, assim. Mas o banheiro sujo. Então, às vezes você entrava no banheiro, o vaso tava sujo. O assento onde você ia sentar também tava sujo. Aí você ia tomar banho, tinha resto de sabonete, cabelo no ralo. Não tinha um lugar pra você pendurar as suas roupas. Você não... Cara, eu chorava tanto nesse banheiro, eu chorava tanto, porque eu tinha que tomar banho, né? Em algum momento eu tinha que tomar banho. E eu não tinha alta, então eu tinha que usar aquele ali. Eu urrava naquele banheiro. Eu falei, meu Deus do céu. Cara, que coisa nojenta, que coisa subhumana. E tem a empresa que limpa. Só que eles jogam, assim, uma água com que boa no quarto. E no banheiro não tem, cara. Fica aquele lodão, assim. Sabe aqueles mosquitinhos de banheiro? Um monte, sei lá, uns 30, 40, assim, na parede. Aí você tá tomando banho e os mosquitinhos ficam em você, ficam na parede. E você sabe que aqueles mosquitinhos se alimentam de restos
de cabelo, de xixi, de cocô que fica no ralo, né? Então, é nojento aquilo, cara. E não é porque sou eu, entendeu? Mas assim, nenhuma pessoa merecia aquilo. Tá. Aí você tá lá deitada, a enfermeira chega e faz assim, ó. Ei, Vanusa, toma aqui seu remédio. Paracetamol e ibuprofeno. Aí você vai e toma. O calor no quarto é insuportável. Você não pode levar ventilador. As suas roupas e todos os seus pertences têm que ficar em sacos plásticos transparentes, porque eu não sei, mas sacos plásticos transparentes, então todo mundo vê o que tem lá. Você não tem controle de quem entra e de quem sai no seu quarto, então, sei lá, uma outra pessoa podia entrar no seu quarto e pegar alguma coisa sua, ou algum estranho podia entrar, sei lá. Você tá dormindo à noite, tentando dormir, né, porque eu não conseguia dormir com tanta dor. Você tá tentando dormir à noite, a enfermeira acende a luz do quarto todo, aquela luz assim, fortona, acorda todo mundo. Chega em você e fala, ei, aqui ó, paracetamol e ibuprofeno. Tá assistindo alguma coisa? Eu falei, cara, eu tô com dor nos pontos. Ah, é normal. E sai, e vira as costas. E deixa a luz acesa. Então, alguém tem que levantar e apagar a luz, porque ela não apaga. E ainda fala alto. Algumas mulheres que estavam lá com o bebê chamavam a enfermeira porque achavam estranho o bebê mamar toda hora. Cara, se você tem um pouco mais de conhecimento, se você procura informação, a internet tá rica nisso, você sabe que, por exemplo, o estômago de um bebê recém-nascido cabe de 22 a 27 ml no máximo. Então, é bem pequenininho, é isso aqui. E o leite materno, ele demora pra ser digerido, sei lá, no máximo 1h30. Então, é normal que o bebê mame várias vezes. Só que se você não tiver a pega correta, que eles falam, o seu mamilo vai ficar machucado, você vai ficar estressada e você não vai entender nada porque que o bebê mama tanto. E você acha que alguém explicou isso? Não. Então a enfermeira entrava lá, tinha uma mãe que era o primeiro bebê, e ela, gente, essa menina só chora e só quer peito, não é possível, porque eu deitei não sei quanto tempo. Cara, primeiro, um calor infernal. A mulher empacotou a menina, botou um body de manga com a calça e uma meia. Cara, o bebê sente calor. Qual é a regra? A regra é a seguinte, se você tá com uma peça de roupa, o bebê tem que ter uma peça a mais do que você. Só que a gente ficava pelada, então era só mais um bodyzinho. E ainda botava cobertor por cima. Cara, a menina tava desidratada, né, praticamente. Mas eu falei alguma coisa, não, eu falei nada, porque a mãe já tava super estressada, já tava chorando de desespero. O pai tava preocupado em ficar jogando no telefone. E a enfermeira, super sem paciência, foi lá e falou assim, olha, é normal a menina mamar assim. Ela, mas meu bico tá doendo. Não, é normal, é só fazer massagem. Amanhã eu chamo alguém do banco de leite, a pessoa vem aqui e te ensina. Tá. No outro dia a mãe tava com o mesmo sofrimento e falava assim, essa menina tá vermelha, essa menina tá com manchinhas. É lógico, olha. Calor. E aí uma outra enfermeira pegou e falou assim, não, tira essa calça, essa meia e esse cobertor, deixa ela só de body porque tá calor. A Alice ficou no berçário, ela ficava só de fralda. Porque ela é muito calorenta. Né, filha? Tá falhando, é. Desculpa. Os gases não passaram, viu? Os gases, a dor no estômago, a falta de apetite, tudo continua a mesma coisa no pós-parto, tá? Só uma adendo. E aí? E aí que chegava a mocinha do banco de leite e falava assim pra mãe. Ah, mostra aí como é que você dá o peito. Aí ela mostrava, ela falou, não, você tem que pegar mais pra cá, porque senão ela fica só no bico. E não ensinava, não. Não ensinava, não pegava no peito da mulher e ensinava, ó, você tem que fazer a pega em C, entendeu? Em vez de fazer a tesoura, porque pode machucar, você faz em C, assim, que não machuca e tal. Não. Aí ela foi, a mocinha do banco de leite foi, anotou no caderno lá que tinha ido lá, falou com a enfermeira e pronto. Só sei que no final do dia, essa mesma mãe tava com a mama desse tamanho, vermelha, dolorida, porque a menina não consegue mamar tanto, e a produção dela tava, assim, desenfreada, e ela não sabia ordenhar. O pessoal do banco de leite não voltou lá, a enfermeira já tava revoltada, e já tava dando piti, porque ela falou assim, cara, eu vou fazer isso pela mãe, mas tem uma pessoa que é paga só pra cuidar dessa questão do aleitamento materno, e ela não vem aqui porque tava o quê? Tomando café. Tava ocupada tomando café. Então, a mãe que esperasse lá, com o peito desse tamanho dolorido. É sério, isso aconteceu, sim, isso aconteceu. Isso aconteceu. Então, acendem a luz na sua cara, te acordam pra tomar remédio, não lavam o banheiro. O pessoal da vigilância é super grosseiro com você, quer dizer, você vai entrar lá, onde é que você tá indo? Eu falei, não, eu sou a mãe nutriz. Aí tem uns termos que você tem que aprender, porque ninguém te fala. Mãe nutriz é aquela que o bebê tá lá com você no quarto e você tá com ele no alojamento. Aí tem a mãe acompanhante, eu era mãe acompanhante, porque a Annalise tava no berçário e eu tava no quarto. Tá, e você se virem.
pra poder aprender essas coisas, né? Porque ninguém te fala. Aí o médico passa de manhã, o médico passa só de manhã. Passa assim, deve ter, pelo menos, acho que uns 15 quartos, faça as contas, 15 quartos com 4 camas em cada quarto, com 4 acompanhantes, com 4 bebês. Tá, fez as contas aí? É isso. Aí o médico passa de manhã, ele passa ligeiro porque ele tem que ir embora, porque ele tem outras coisas pra fazer. E como é que eu sei? Porque eu escutei um médico falando isso. Não, eu vou fazer a ronda rapidão aqui, porque eu tenho que fazer outras coisas. É sério, e um cara desse ganha muito bem. Então ele entra e fala assim, Vanusa, aí tem o seu nome assim na cama, né? Vanusa, aí eu falo assim, você tá sentindo alguma coisa? Eu falo, olha, eu tô com dor nos pontos. Não, isso é normal. Eu tô com dor de cabeça. Não, isso é normal. Nem deixa você falar. Cadê sua bebê? Eu falei, tá no berçário. Ah, tá. Qual é o problema dela? Eu falei, ela nasceu com 2 fraturas, uma em cada perna. Ah, tá. E o que mais você tá sentindo? Eu tô tonta, não sei o que. Não, tu vai caminhar. Ah, eu falei, minha barriga tá inchada, são gases. Então tá bom. Eu falei, olha, eu preciso da minha licença maternidade. Ah, não, tá bom, pode deixar que eu vou fazer. Na licença nasceu dia 9. Foram me entregar minha licença maternidade dia 14. Tá. Isso porque todo dia eu pedia. Isso eu falava com cada uma, assim. Aí pegava e ia embora. Alguém olhou meus pontos? Não. Alguém de fato se preocupou como eu estava? Não. Tá. E aí? E aí que foi isso? Alguém falava o que estava acontecendo? Não. Eu vou gravar um outro vídeo pra falar só sobre o que aconteceu com a Annalise. E os desdobramentos disso. Mas nesse momento eu falo pra você, cara, tenha um plano de saúde. Tenha um plano de saúde, se organize, porque ninguém merece ser destratado, ninguém merece ser desrespeitado, ninguém merece ser negligenciado como eu me senti e como eu vi, sabe? No momento em que você tá sem o seu bebê, no meu caso, né? Eu não tava com meu bebê. Eu não tava com acompanhante porque o cônjuge não podia ficar comigo o dia inteiro, porque afinal a gente tem mudão, a casa, e ele tinha que trabalhar, porque, né, a vida continua. Eu não me senti à vontade com outras pessoas, então por isso que eu não pedi ajuda pra outras pessoas. Eu sei que se eu pedisse, várias pessoas iriam ficar lá comigo, mas eu não me senti à vontade, sabe? Tinha a questão de tomar banho, então eu sou uma paciente, assim, bem independente. Como eu via lá as mulheres precisando de ajuda pra descer da cama, pra levantar, cara, pra levantar daquela cama. A cama é na manivela, você tem que ficar fazendo manivela pra ela subir o encosto e descer. Então você imagine eu cortada, tentando sentar na cama pra depois descer da cama. E eu precisava de uma escada. E não tinha escada pra todo mundo no quarto. Chegou um momento que ficaram 3 mulheres, com 3 acompanhantes e com 2 bebês, porque a Annalise não tava lá, né? E uma escada quebrada. Então eu tinha que esticar a perna. Então hoje, 28 dias depois do parto, os meus pontos estão inflamados porque eu não tive repouso. Eu fui a uma consulta ontem e ela falou que os meus pontos estão inflamados porque eu não tive repouso. E eu não tive repouso porque simplesmente não tem estrutura, né? Não tem ninguém pra te ajudar. No hospital particular, eu tinha 2 enfermeiras pra me darem banho. Uma enfermeira sempre que eu precisava pra poder descer e subir da cama. Alguém pra fazer um passeio comigo, porque eu tinha que ficar rodando aquele negócio do soro, que você tem que ficar com aquilo pelo menos uns 2 dias. Então, eu tinha alguém pra poder empurrar. Eu tinha alguém pra fazer massagem no peito, pra poder estimular a descida do colostro. Então, no público não. No público você se vira. E tudo que você fala não é normal. Não é normal. Cara, você tá lá, cortada. Você tem noção do que é uma cirurgia cesárea? Pesquisei. Você tá lá cortada. Você tá lá com uma dor infernal de gases. Você não consegue ir ao banheiro fazer número 2. Porque o seu intestino tá praticamente paralisado por conta da anestesia. Você tá com os hormônios em queda livre. E você é totalmente negligenciada. Ninguém pergunta como é que você tá de fato, se pode te ajudar em alguma coisa. Não, não tem. Tá certo isso, cara. Tá certo. Não, tá muito errado. Então, pra você trabalhar com atendimento ao público, assim, pra você trabalhar principalmente com um momento delicado que é esse, você deveria ter mais empatia, cara. As pessoas não têm. Por quê? Porque o sistema tá tão sobrecarregado. São quantas pessoas que essas técnicas precisam visitar? Mas poderia ser melhor? Claro que poderia. E não é. Então a minha experiência foi traumática, assim, traumática. Eu desejo isso pra ninguém, cara, pra ninguém. E aí você chega e fala assim, olha, será que você pode limpar o banheiro porque tá sujo? Às vezes tava sujo de sangue, às vezes tava sujo de número 2, às vezes tava sujo de número 1. Às vezes tava sujo de tudo junto. Não, mas eu já fiz revisão lá.
E aí, assim, água sanitária e sabão nunca viu, né? Acho que é só com água mesmo, assim, que limpa, porque fica com cheiro de pano sujo e não dá uma sensação de limpo. Então você entra e tem aquele cheiro horrível, assim. Cara, não é porque é público que tem que ser ruim. Não é porque você não tá lá porque você quer, você tá lá porque você precisa e as pessoas não têm uma empatia e te tratam. Eu vi uma enfermeira destratando a mãe, quase chamou a mãe de burra, entendeu? Bom, é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre o que aconteceu com a Lili e, enfim, os próximos desdobramentos aí. Então tá bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas e tenha feito você refletir um pouco sobre essa questão do pós-parto, essa questão delicada que é uma mulher no pós-parto, essa questão da saúde na rede pública, essa questão do descaso e tudo mais. Eu te espero no próximo vídeo. Obrigada. Beijo, tchau.